Professor, antes de encerrar, queria trazer aqui uma outra reportagem do Jamil Chad também. Ele fala sobre essa discussão sobre uma eventual criação de dois estados. O Jamil conversou com um especialista em Palestina que disse que a criação de dois estados não é mais possível. Ele conta aqui que criar dois estados que possam conviver em paz e com fronteiras reconhecidas já não é mais possível, segundo Ricardo Bocco, um dos principais especialistas na questão palestina e que nos bastidores estava trabalhando para construir uma opção de entendimento entre os dois lados como estabelecimento de uma confederação. Bocco foi chamado em 2021 e 2022 para propor uma reforma profunda na maneira como a ONU atua com os refugiados palestinos e é considerado como uma das referências mundiais na busca por uma resposta à crise. Hoje, porém, ele considera que a guerra em Gaza enterrou a proposta de que israelenses e palestinos tenham seus respectivos estados reconhecidos internacionalmente que possam conviver em segurança. Virou uma utopia imaginar que haverá dois estados convivendo de maneira pacífica, professor? Essa solução de dois estados está sendo enterrada há algum tempo já, né? Mas eu acho que essa discussão sempre volta, porque, como eu disse, o que vai ter que se remodelar é a configuração dentro do território da Palestina, tá? A Palestina que é histórica, que compõe Gaza, o Estado de Israel e a Cisjordânia. É, a, a, a solução de dois estados, ela teve a sua janela, o momento, inclusive, quando os palestinos, a liderança palestina aceitou a solução de dois estados na década de 90. Né? O Acordo de Oslo era basicamente isso. Né? Quando Yasser Arafat, em 88, reconhece o Estado de Israel e diz: nós aceitamos libertar a Palestina em parte da Palestina, ou seja, Cisjordânia e Gaza, era basicamente entrar nesse acordo. Só que por que que, como o Jamil traz, por que que essa solução morre ou está enterrada ou não é mais viável? Bom, um dos sinais é porque Israel se entrincheirou dentro da Cisjordânia. Né? Esse lugar que seria parte do Estado palestino, na verdade seria grande parte do Estado palestino, porque o território da Cisjordânia é bem maior do que o de Gaza, ele está ocupado por 700 mil pessoas, 500 mil colonos dentro da Cisjordânia e 200 mil em Jerusalém Oriental, que também é território, segundo o consenso palestino, né? Que deveria ser do Estado palestino. E o outro é, nessa noção desses dois estados vizinhos, dito isso, né, você não teria um estado contíguo na Cisjordânia, você teria o controle do espaço israelense, né, a não ser que você tire aqueles colonos dali, você tem um problema de desigualdade de estados. Né? A Palestina hoje está atrelada à economia israelense. Então, como é que você reverte esse processo? Né? Então, o Estado palestino continuaria sob um controle israelense também econômico. Você provoca uma distorção. E aí, como último elemento, é porque a aceitação de dois Estados, ela ignora um problema, e poderia até ser uma cessão da liderança palestina do Arafat, vamos supor, na década de 90. Podemos aceitar essa premissa, que é a questão dos refugiados palestinos. Né? Existe ainda, querendo ou não, um problema dos refugiados palestinos que têm o direito de retornar às suas casas hoje dentro, né, suas vilas, suas casas dentro do Estado de Israel. Então, a partir do momento que você cria uma fórmula, a fórmula é: Israel tem direito de viver em paz entre seus vizinhos, só que ele não pode ocupar os territórios, esses territórios têm que virar o Estado palestino, a autoridade está lá, né? Ela está mantendo o seu lado da barganha, está reprimindo palestinos, estou falando da autoridade nacional, tá? Em Ramallah. Ela prende palestinos, ela mantém a segurança, ela evita protestos. O Mahmoud Abbas deu uma entrevista hoje, ao que consta ao New York Times, que ele estaria disposto a governar Gaza. Ele é mal legítimo hoje dentro da Cisjordânia, imagina ele governar Gaza. Então, você teria um problema, inclusive, de legitimidade desse Estado. Né? E do outro lado, que seria a contrapartida israelense, ceder território, ele não cedeu território, ao contrário, tomou mais território. Né? Israel colonizou mais terras dentro da Cisjordânia. Israel tornou mais inviável o possível e futuro Estado palestino. Então, todo o caminho é por isso, acho que tem que ver no horizonte político também. Quando se fala isso, é porque não há nenhum movimento do lado israelense para caminhar os dois estados, e do lado palestino, na verdade, você não tem liderança política legítima para levar adiante um processo desse.
de falar o problema dos refugiados não vai ser resolvido.